Irmãos e irmãs, paz e bem, dia 15 de setembro, hoje recordamos Nossa Senhora das Dores, iniciemos então este dia pedindo a sua proteção. Nós chegamos ao 15º capítulo do nosso livro do Deuteronômio. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, vamos até o capítulo 16, versículo 17. Então será um pouquinho mais de um capítulo hoje que nós vamos refletir. Quero lembrar que hoje nós vamos chegar então ao lema do nosso mês da Bíblia, que está no versículo 11 do capítulo 15. Abre tua mão para teu irmão. Que nós possamos então, chegando a esse cerne do mês da Bíblia, deixarmos o Espírito Santo nos iluminar, nos guiar, que a palavra que nós vamos ouvir hoje possa de fato nos inspirar a gestos de amor e de solidariedade. Abramos então a nossa mão para nosso irmão. Abramos nosso coração para Deus, para acolher então a sua palavra. Abre a tua mão para teu irmão. 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 A cada 7 anos, você celebrará o ano da remissão. Assim será essa remissão. Quando for proclamada a remissão em honra de Javé, todo senhor que tiver emprestado alguma coisa a seu próximo vai perdoar o que emprestou, e não vai pressionar seu próximo e seu irmão. Ao estranho você pressionará, mas deixará quite aquilo que tiver emprestado ao irmão. A verdade é que no seu meio não haverá nenhum pobre, porque Javé vai abençoá-lo na terra que Javé, o seu Deus, lhe dará como herança, para que você a possua. Isso, porém, com a condição de que você obedeça de fato à voz de Javé, o seu Deus, cuidando de colocar em prática todos os mandamentos que hoje lhe ordeno. Quando Javé, o seu Deus, tiver abençoado você, conforme prometeu, você emprestará a muitas nações e nunca pedirá emprestado. Dominará muitas nações, mas por nenhuma será dominado. Quando no seu meio houver um pobre, mesmo que seja um só de seus irmãos, numa só das portas de suas cidades, na terra que Javé, o seu Deus, dará a você, não endureça o coração, nem feche a mão para esse irmão pobre. Pelo contrário, abra a mão e empreste o que está faltando para ele, na medida em que o necessitar.
Cuidado consigo mesmo, que não haja em seu coração esse pensamento de Belial. Está chegando o 7º ano, o ano da remissão, e seu olho se torne mau para com seu irmão pobre, não lhe cedendo nada. Ele pode clamar a Javé contra você, e você vai carregar um pecado. Quando você lhe der alguma coisa, não o faça de má vontade, porque em resposta a esse gesto, Javé, o seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho, em todas as suas iniciativas. Veja bem, não deixará de haver pobres no meio da terra. É por isso que eu lhe ordeno, abra a mão em favor do seu irmão, do seu pobre, do seu necessitado, na terra onde você está. Quando um de seus irmãos, hebreu ou hebreia, for vendido a você como servo, ele servirá a você como servo durante 6 anos. No 7º ano, você o deixará sair em liberdade. Contudo, quando você o deixar sair em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Você vai carregá-lo com produtos de seu gado miúdo, da sua colheita de cereais e de uva, de acordo com a bênção que Javé, o seu Deus, tiver concedido a você. Lembre que você também foi servo no Egito e que Javé, o seu Deus, o resgatou. É por isso que eu hoje lhe dou esta ordem. Mas pode ser que ele diga: não quero ir embora, porque me afeiçoei a você e a sua casa, porque ele se sente bem com você. Pegue uma sovela e fure a orelha dele contra a porta, e ele ficará sendo seu servo para sempre. Faça o mesmo com a serva, que não pareça difícil a você deixá-lo sair em liberdade. Ele serviu a você durante 6 anos pela metade do salário de um diarista. E Javé, o seu Deus, abençoará você em tudo que você fizer. Todo primogênito macho que nascer no meio de seu gado graúdo e de seu gado miúdo deverá ser consagrado a Javé, o seu Deus. Não trabalhe com o primogênito de seus bovinos, nem tosquie o primogênito de seu gado miúdo. Cada ano você comerá dele na presença de Javé, o seu Deus, junto com sua casa, no lugar que Javé tiver escolhido. Se o primogênito tiver algum defeito, se for manco ou cego, ou tiver algum outro defeito grave, não o sacrifique a Javé, o seu Deus. Você poderá comê-lo dentro das portas de sua cidade, o puro junto com o impuro, assim como se come a gazela ou o servo. Você não deve comer o sangue, derrame-o no chão como se fosse água. Você vai guardar o mês de Abibe, celebrando a Páscoa para Javé, o seu Deus, porque foi numa noite do mês de Abibe que Javé, o seu Deus, tirou você do Egito. Você sacrificará como Páscoa para Javé, o seu Deus, gado miúdo ou gado graúdo, no lugar que Javé, o seu Deus, tiver escolhido para fazer que habite aí o seu nome. Com a Páscoa, você não deve comer pão fermentado. Com ela, você comerá durante 7 dias pão sem fermento, um pão de aflição, pois você saiu do Egito às pressas, para lembrar durante todos os dias da vida o dia em que saiu do Egito. Durante 7 dias não deverá haver fermento em todo o seu território, e também não deverá sobrar para o dia seguinte nada da carne que você tiver sacrificado na tarde do primeiro dia. Você não poderá sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que Javé, o seu Deus, lhe dará, mas somente no lugar que Javé, o seu Deus, tiver escolhido para fazer que habite aí o seu nome. Aí você vai sacrificar a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na mesma hora em que você saiu do Egito. Você a cozinhará e comerá no lugar que Javé, o seu Deus, tiver escolhido. Na manhã seguinte você voltará tomando o caminho de suas tendas. Durante 6 dias você comerá pães sem fermento e no 7º fará uma reunião festiva em honra de seu Deus Javé. Não faça nenhum trabalho neste dia. Conte 7 semanas. A partir do momento em que você começar a ceifar as espigas, conte 7 semanas. Celebre então a festa das semanas em honra de Javé, o seu Deus. A sua oferta espontânea deverá ser proporcional à bênção que Javé, o seu Deus, lhe terá concedido. E você se alegrará na presença de Javé, o seu Deus, junto com seu filho e filha, escravo e escrava, com o levita que está dentro de seus portões,
mais o migrante, o órfão e a viúva que há no seu meio, no lugar que Javé, o seu Deus, tiver escolhido para fazer que habite aí o seu nome. Lembre que você também foi escravo no Egito e cuide de colocar em prática esses estatutos. Celebre a festa das tendas durante 7 dias, depois de ter recolhido o produto da sua eira e do seu lagar. Na sua festa você se alegrará com seu filho e filha, o escravo e a escrava, o levita e o migrante, o órfão e a viúva, que há dentro das portas de sua cidade. Durante 7 dias você fará festa em honra de Javé, o seu Deus, no lugar que Javé tiver escolhido, pois Javé, o seu Deus, vai abençoar você em todas as suas colheitas e em todo o trabalho de sua mão, e na certa você vai se alegrar. Por isso, 3 vezes por ano, todo homem deverá comparecer à presença de Javé, o seu Deus, no lugar que ele tiver escolhido, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa das tendas. Que ninguém se apresente de mãos vazias diante de Javé. Cada um traga sua doação de acordo com a bênção que Javé, o seu Deus, lhe tiver proporcionado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, então, meditando esse capítulo 15 e parte do capítulo 16, nós encontramos coisas muito interessantes nesta parte do livro do Deuteronômio. O capítulo 15 enfatiza o conceito de liberdade e, de algum modo, traz um conteúdo que inquieta e provoca o leitor até hoje. A cada 7 anos deveria ser realizada a remissão das dívidas dos israelitas e a libertação dos escravos. O tom do texto é incondicional e não admite exceções. Não se trata de uma proposta de Deus para ser discutida e argumentada pela comunidade. A orientação é dada e deve ser rigorosamente cumprida. Proclamar a remissão do Senhor supõe uma declaração pública em um contexto religioso solene. Realidade em honra do Senhor. Possivelmente estamos diante de uma lei que é destinada aos ricos proprietários que se valem de sua posição para aumentar sua riqueza. O beneficiário exclusivo da remissão é todo israelita, e é interessante que fala do hebreu e da hebreia, né? Então, poucos textos do Antigo Testamento enfatizam tanto o gênero masculino e feminino. E neste texto, tanto no capítulo 15 como no 16, aparece isso, o hebreu, a hebreia, o escravo, a escrava. Então, é interessante aparecer já essa valorização do homem e da mulher neste texto. E esta remissão do 7º ano, da libertação dos escravos. E é muito interessante que é muito diferente do que aconteceu no Brasil com a abolição da escravatura. Os escravos foram despedidos de mãos vazias, sem nada, e ficaram à deriva. No Deuteronômio, então, orienta que no 7º ano eles devem ter a liberdade, mas não devem ser despedidos de mãos vazias. É preciso dar para eles o necessário para eles sobreviverem, para eles continuarem sua vida. Isso é muito interessante e muito rico que aparece neste texto do capítulo 15 do Deuteronômio. Também os versículos seguintes aí trazem a questão da solidariedade. Não se deve endurecer o coração e fechar as mãos ao pobre, contrapondo a ação positiva de emprestar ao pobre tudo o que é necessário para a sua sobrevivência. Imagens que são usadas para indicar a urgência de atender às necessidades dos outros e não criar um muro ao redor de si mesmo para celebrar o narcisismo, tornando-se refém da mesquinhez. Os versículos 9 e 10 enfatizam, mediante uma exortação, a ação solidária. Caso o direito mencionado nessa lei fosse desconsiderado, o pobre poderia, em um gesto de contornos claramente jurídicos, clamar ao Senhor para exigir a justiça e mostrar desse modo que ao infrator seria imputado um pecado,
justamente porque agiu de forma contrária à vontade de Deus ao não respeitar a dignidade dos pobres. O pobre apela a Deus por causa da mesquinhez de alguém. A pessoa que vive na abundância de bens materiais precisa ter respeito por Deus, respeitando a dignidade daqueles que vivem perifericamente. O julgamento de Deus, portanto, refere-se à insensibilidade que domina boa parte das pessoas. É de bom tom recordar que os textos bíblicos sempre apresentam Deus como defensor dos fracos. Isso nós podemos ver no capítulo 22 do Êxodo, no Salmo 10, e assim como é necessário recordar a exortação de Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e ele o recompensará pelo que fez. Que reforça a tese de que em todo empreendimento reforça a tese que encontramos em Deuteronômio 15:10. O Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo empreendimento de tua mão. Convém ressaltar a frequência do verbo dar nos versículos 9 e 10, porque justamente reflete a importância da expressão. Possivelmente o verbo dar invoca a ideia de que o israelita deve dar generosamente ao pobre da mesma forma que Deus generosamente deu a eles a terra para o seu sustento. Perdoar as dívidas em uma sociedade hipercapitalista poderia refletir um projeto utópico, mas não podemos esquecer que a oração ensinada por Jesus trata justamente dessa questão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, este ponto central do mês da Bíblia deste ano de 2020 nos convida a isso. Abre tua mão para teu irmão. Daí a reflexão que eu quero propor para vocês hoje é justamente nessa direção. Uma autoanálise. Como você tem de fato vivido a solidariedade? Como vivemos a solidariedade no mundo de hoje? Será que nós estamos atentos à dignidade de nossos irmãos e irmãs? Será que nós estamos sendo solidários em suas lutas? Será que temos participado, de fato, da vida social, buscando uma sociedade mais justa, mais verdadeira, onde os pobres sejam socorridos e não vivam mais a miséria, não vivam mais na carência daquilo que é necessário para a sua sobrevivência, terra, trabalho, moradia, que nós possamos de fato crescer na solidariedade, na compaixão, no compromisso com os pobres. Abre tua mão para teu irmão. Depois, no texto seguinte que nós ouvimos, fala-se das festas, das 3 festas que o judeu é convidado a celebrar. A importância da festa, a importância, de fato, da alegria na vivência da nossa fé. Como é bom podermos nos reunir, celebrar, festejar. Que a festa seja, de fato, um encontro entre irmãos, um encontro com Deus. Que nós não façamos de nossas festas lugar de lucro, lugar de rendimento, mas que seja lugar de celebração, de encontro. Encontro com Deus e com o irmão. Então, que neste dia você possa, de fato, refletir sobre suas atitudes de solidariedade. Como temos vivido a solidariedade no mundo de hoje? Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.